A gente volta sobre este tema. Eu vou trazer agora Rodrigo Augusto Prando, que é professor e pesquisador da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui para a nossa conversa. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Seja sempre muito bem-vindo aqui para a nossa conversa. Muito bom dia, obrigado pelo convite. A gente que agradece mais uma vez. Bom, professor, a gente está falando muito, né, em relação à questão eleitoral, afinal, é um ano eleitoral, a gente vê que algumas falas, né, têm reflexos imediatos no mercado, principalmente, depois eu vou entrar nessa questão também, mas principalmente ontem, depois que o próprio presidente acabou falando aí sobre a questão do ICMS, a gente já viu hoje um mercado um pouco mais aí, né, preocupado em relação de da onde vamos tirar, né, essa questão do dinheiro para se pagar essa tirada aí, né, a possível tirada dos impostos. A gente sabe que todas as questões eleitorais, elas acabam refletindo em economia, acabam refletindo muito no mercado brasileiro, além de outros fatores, né? Então não tem como fugir dessa questão. E eu queria começar a nossa conversa falando o seguinte: uma pesquisa do Datafolha chamou muita atenção aí referente ao perfil dos eleitores aqui no nosso país, né? O que surpreendeu mais foi o perfil dos eleitores dos dois principais candidatos. 29% dos eleitores do Bolsonaro seriam de esquerda. Já do ex-presidente Lula tem 23% de direita. Não entendi nada. Gostaria de saber como que a gente consegue explicar esses dados. Bom, vamos lá. Geralmente tem uma confusão muito grande na imprensa, no senso comum, que é direita, esquerda e ser ou não conservador, não é? Então, olha, a pessoa pode ser de direita e conservadora, mas não necessariamente conservadora. Você pode ter alguém que, por exemplo, pense na menor participação no Estado, na economia, e se colocaria como um liberal. Agora, por exemplo, vamos pensar o seguinte: se essa pesquisa reflete isso que atrapalha um pouco a compreensão, vamos recuperar um pouco. Em 2018, o presidente Bolsonaro se apresentou como alguém novo. E ele tinha ali dois alicerces. De um lado, o combate à corrupção, do outro lado, a questão do liberalismo, que seria afiançado pelo Paulo Guedes. Nós chegamos ao final aí, enfim, né, do governo Bolsonaro, que já está em modo reeleição, não persiste no governo dele sequer o combate à corrupção e, por outro lado, nem sequer o liberalismo afiançado pelo Paulo Guedes, já que quem hoje dá as cartas na economia, ou pelo menos nas questões econômicas, é o centrão e o desejo eleitoral. Então, como é que a população capta isso, né? Por exemplo, agora há pouco eu estava pelo menos acompanhando aqui nos bastidores a discussão sobre liberdade de imprensa e tudo mais. Perceba que inúmeras vezes, tanto o Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula atacam a imprensa, de uma forma ou de outra. Existem alguns ataques sistemáticos à imprensa. Então, muitas vezes, aqueles que se poderiam colocar em extremos, eles estão muito mais próximos de uma ferradura ideologicamente do que se imagina. Então, quando você pergunta para uma pessoa se ela vota no Bolsonaro, ela é de esquerda, de fato ela compreende o que é ser de esquerda, porque esse questionário, ele leva em consideração algumas perguntas a respeito de aborto, de homossexualidade, de porte, posse de armas, e aí vai tentando fazer um espectro. Agora, não necessariamente aquele que está respondendo tem para a sua vida uma definição clara do que é centro, centro-direita, centro-esquerda, direita e esquerda. Então, assim, não me causa surpresa, porque, de fato, no Brasil a gente lê muito pouco, a gente tem pouco posicionamento político e os nossos partidos não ajudam também numa definição do que é ser de centro, de direita ou de esquerda e também todas as tonalidades. Então, assim, não me surpreende essa pesquisa e as conclusões que se chegou. Então, muitas vezes, quem é de esquerda se diz de esquerda, vota no Bolsonaro, e quem se diz de direita também pode votar no Lula. Bem explicado, gostei, achei que foram explicações bem pertinentes, depende muito de como é conduzida também as questões das perguntas, né, Negrão? O Negrão tá aqui com a gente, nosso comentarista político, Eduardo Negrão. Fica à vontade, Negrão, se também se quiser entrar aqui no tema, né, junto com a gente, com o professor Rodrigo Augusto, fica à vontade. Professor, como que o senhor vê o andamento das pesquisas em relação às manifestações populares? O eleitorado do presidente Jair Bolsonaro questiona muito com esse argumento. O Lula estaria em primeiro nas pesquisas, mas não sai às ruas. E o Bolsonaro movimenta multidões a cada aparição sua.
Inclusive agora, no Sul, o PT teve a iniciativa de uma caravana virtual. Eu não sei exatamente como vai funcionar, mas não envolverá presença física nos diversos municípios. Vai ser por plataformas, o Zoom, sei lá. Enfim, eu queria que o senhor analisasse essa dicotomia entre a pesquisa e a manifestação popular, ou pelo menos a presença física nos determinados eventos. Então vamos lá. Coloca o Bolsonaro no ABC, na frente do sindicato, quando, por exemplo, o ex-presidente Lula estava sendo preso e ele quase não conseguiu sair do sindicato porque havia uma multidão. Eu até uso essa cena para os meus alunos para explicar um autor que é o Durkheim. O Bolsonaro não ia nem passar por ali. Coloca o presidente Lula numa manifestação no cercadinho em frente de Brasília. O presidente Lula nem vai passar por ali. Então você tem dois líderes que têm carisma. De um lado o Lula e do lado o Bolsonaro. Qual é o elemento sociológico do carisma? É que aquele que tem carisma tem um grupo que se forma numa tribo daqueles que concordam com aquela pessoa efetivamente levados pelo coração. Então, o bolsonarista acredita que o Bolsonaro está sempre certo e o lulista acredita que o Lula está sempre certo. Agora, as pesquisas, elas são feitas a partir de técnicas científicas e de amostragem. Sabe qual o único ex-presidente ou presidente que eu conheço que anda a pé? O Fernando Henrique Cardoso. Agora ele está com 90 anos, ele não anda mais a pé, porque ele até fraturou a perna recentemente, mas muitas vezes eu vi ele no bairro a pé, indo tomar um café ou na banca de jornal sem segurança, embora tenha direito. Tanto Lula quanto o presidente Bolsonaro, ambos despertam paixões. E a paixão pode ser positiva quando você ama o seu candidato ou destrutiva e negativa quando você o odeia. E isso faz parte de uma situação polarizada. Agora, as pesquisas, elas são pesquisas que refletem uma metodologia científica com uma amostragem e elas apresentam inclusive o elemento de confiança, pontos percentuais, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Agora, é sempre muito interessante que os bolsonaristas discordam das pesquisas quando elas colocam alguém à frente ou criticando o governo, mas quando as pesquisas mostram, por exemplo, a aprovação do governo, ou quando as pesquisas mostravam em 2018 que o Bolsonaro estava 10 pontos, 11 pontos, 12 pontos à frente do Fernando Haddad, eu não vi nenhum bolsonarista contrário às pesquisas. Então, assim, a gente tem que separar o que é militância e paixão daquilo que é procedimento científico que faz parte das pesquisas. Agora, por exemplo, o Estadão, ele traz um consolidador, ele consolida várias pesquisas com metodologias similares, mostrando, inclusive, margem de erro para mais ou para menos. E até o momento, as pesquisas mostram, invariavelmente, o ex-presidente Lula à frente e o presidente Bolsonaro logo atrás. Uma coisa que as pesquisas mostram, a probabilidade de uma vitória do Lula no primeiro turno. Particularmente, eu acho muito difícil, porque quando o ex-presidente Lula foi vitorioso, ele foi vitorioso no segundo turno. Ele foi derrotado 2 vezes no primeiro turno. Quando Dilma foi eleita e reeleita, foi no segundo turno, e o Haddad foi derrotado pelo Bolsonaro no segundo turno. Então, a gente separando paixões políticas de pesquisa, que faz parte daquilo que alicerça a ciência, que é uma amostragem, um método estatístico correto, a gente consegue visualizar o cenário um pouco melhor. Mas sempre vai ter aquele que vai concordar com a pesquisa, que coloca o seu candidato na frente, e vai discordar daquela que coloca o seu candidato atrás, em segundo, terceiro ou quarto lugar. Professor, acho que tem muita paixão aí nessa polarização, a gente tem visto, acho que você falou muito bem, né? Quem é lulista sempre vai ver uns pontos, quem é bolsonarista é outro. Existe aí uma polarização de 2 líderes que tenha o seu carisma, a gente não pode negar, na sua base eleitoral. Então isso acaba realmente trazendo, né? Era igual antigamente a gente falar de futebol, de um clássico aí, a gente hoje acaba vendo essas questões, acabam até refletindo, até em brigas familiares ali, quando anunciar, né? Um respeito à opinião diferente, né? Isso a gente tem visto muito, infelizmente. Claro. Desculpa, posso só... Você tem toda a razão. Veja que durante anos, os petistas atacaram o governo Fernando Henrique, dizendo que ele havia legado uma herança maldita. Muitas vezes o Alckmin foi atacado, sendo chamado de fascista, de direitista, que o PSDB não tinha apreço pelos mais pobres. Quem hoje é o vice de Lula?
Geraldo Alckmin. Então, muitas vezes, a paixão que se desperta na política faz com que colegas de trabalho briguem, amigos briguem, familiares briguem, e passado um tempo, os políticos sentam para tomar um vinho caríssimo num jantar no restaurante refinado. Então a gente tem que entender uma coisa, a política traz adversários, ela não traz inimigos. A lógica bélica, a lógica da confrontação militar diz o seguinte: inimigo deve ser eliminado. Na lógica democrática, adversário tem que ser debatido, contrariado, às vezes duramente, mas você se convive com ele, porque o adversário hoje pode ser um potencial aliado amanhã. Exatamente, acho que é um ponto muito importante até, né, que você trouxe aí pra gente, que realmente a prova do Alckmin é justamente essa, né? A gente vê agora como aliados, né? E as pessoas muitas vezes, é igual quando acabava a partida de futebol, iam todos almoçar ou jantar juntos e as torcidas brigando, né? Por conta desse resultado. Precisa saber separar um pouco ali da racionalidade da emoção, enfim. Isso. Mas é difícil, né? A gente sabe o quanto é difícil. Infelizmente, isso realmente tem ficado cada vez até essa paixão até mais exacerbada à tona. E eu sou uma jornalista que eu falo muito que se perdeu o senso crítico, porque não é porque às vezes o determinado candidato que eu votei, eu não posso criticá-lo, né? Pelo contrário, eu acho que você deu o seu poder, você deu o seu voto para ele, você tem o seu papel de cobrar se você gosta ou não gosta. Eu não preciso, né, fingir que eu gosto de tudo só porque eu o elegi. Então eu acho, né, como jornalista, cidadã, eu falo muito isso, que a gente não pode perder o senso crítico, independente de quem tá lá. E se é um adversário também que tá lá, a gente também não pode torcer para ele se dar mal, porque se o Brasil for mal, eu tô aqui dentro, eu também vou ser prejudicada, né? Mas é difícil muitas vezes porque o emocional fala mais alto do que o racional e muitas vezes as pessoas elas acabam aí torcendo só porque não é o que você elegeu para se dar mal, mas você está inserido nesse contexto econômico desse país. Então a gente tem que talvez, né, aprender, né, tirar lições dessas emoções aí para conseguir deixar de lado, principalmente como a gente é uma TV focada em investimentos, a mercado, muitas vezes o investidor ele tem que analisar friamente, né, e não especificamente usando o emocional, mas infelizmente acho que temos um longo aprendizado aí pela frente, né? Só comentando, por exemplo, eu também escutava aqui nos bastidores o termo fake news. Se você colocar uma fake news e uma informação factual comprovada, qual aquela que tem mais velocidade na sua dispersão? A fake news. Porque a fake news, ela lida essencialmente com as emoções. A fake news trabalha com medo, com ódio, com polarização. Então, aqueles que são... Qual é a diferença entre um erro, por exemplo, seu ou meu, ou de qualquer um que seja pesquisador ou jornalista, é que a gente pode errar no calor da hora, diferente de uma fake news que ela é produzida para induzir ou ao erro, ou ataque ao adversário, ou para trazer vantagens econômicas. Então, há uma diferença fundamental entre um erro factual. O Lula tem 27%. Não, professor, ele tem 37%. O Bolsonaro tem 45%. Não, ele tem 35%. Isso é um erro, muitas vezes, no calor da hora, que é compreensível e você acaba se desculpando e corrigindo. Diferente de uma notícia fraudulenta que é produzida por grupos tendo um objetivo muito claro. E aí você tem toda a razão. As pessoas se deixam levar emocionalmente e aquele que acompanha um canal de mercado deve tratar dos temas a partir da racionalidade. O que implica a racionalidade é que determinados objetivos podem ser atingidos tendo o quê? Os meios necessários. Quais são os meios para o investidor? Acompanhar o mercado, a opinião dos especialistas, saber fazer a boa leitura de um jornal ou de jornais. Ou seja, para formar aquilo que você está chamando de senso crítico, e eu concordo com você, você tem que ter conhecimento e informação. Apenas informação não se torna conhecimento. Conhecimento exige estudo, leitura, diversificação de fontes, a fim de você formar uma perspectiva crítica. E aí o bonito da democracia, a beleza da democracia, está nisso que você acabou de falar. Eu votei num candidato, mas eu sou crítica a ele, como você disse, porque, por exemplo, ele não está cumprindo aquilo que ele havia prometido na sua campanha ou estava no seu plano de governo.
Então, a democracia tem 3 tempos. O primeiro tempo é da escolha daqueles que vão merecer o seu voto. O segundo momento, que é a festa cívica da democracia, é a eleição. E o terceiro momento é o acompanhamento crítico daquele que recebeu o seu voto, seja no legislativo ou no executivo, de maneira que você possa cobrar sim e ser crítico ou crítica em relação àquela postura do governante. E por isso que o governante tem que ser transparente. Numa democracia, o segredo é exceção. A transparência e a publicidade são regras fundamentais e constitucionais. A bandeira, né, que eu sempre falo muito aqui, que eu tento, né, trazer sempre que a gente entra nessas questões políticas, é sobre a importância, né, muitas vezes, de se saber escolher os deputados e senadores e não só ficar nessa briga emocional entre os presidentes. A gente sabe muitas vezes que, independente de quem estiver lá, se é o da esquerda ou da direita, existe, né, um congresso ali para aprovar muitas coisas, né? E a gente sabe também, exatamente, a gente já viu isso acontecer na prática por diversas vezes, que muitas pautas, muitas reformas, muitas questões não são passadas por conta de falta ali de alianças, de acordos. A PEC dos precatórios, ela é prova disso, né? Veio ali com uma tentativa de solucionar uma questão emergencial ali por um auxílio emergencial, foram colocados vários jabutis, foram colocados ali por parte dos congressistas várias questões que foram inflando, e uma dívida que era de 30 virou 100 e poucos bilhões de reais para se conseguir aprovar aquela questão que era só para solucionar 30. Mas aí entram, né, os famosos jabutis que são colocados pelos parlamentares, né, pelos congressistas muitas vezes, e se a gente sair na rua ali, eu acredito que não seja impossível você encontrar a maioria e você perguntar quem você votou como deputado na última eleição, as pessoas não saberem quem, né, elas elegeram como um deputado ou como um senador. Queria entender um pouquinho da sua visão, se você também acredita, né, dessa importância de não só se falar dos presidenciáveis, mas a gente também começar a trazer uma questão mais educacional na questão da importância do nosso parlamento, né? Perfeita a sua colocação. Então, quando nós estamos falando do poder legislativo, só para quem nos acompanha, que é uma audiência qualificada, mas às vezes tem alguém que não sabe do que nós estamos falando. Então, no município, os vereadores. No nível estadual, a Assembleia Legislativa com os deputados estaduais. Uhum. E no nível federal, nós temos um sistema bicameral, nós temos 2 câmaras. Nós temos, de um lado, a Câmara dos Deputados, são 513 deputados, e a chamada Casa Revisora, né, que é o Senado da República, com 81 senadores. Inclusive, há teóricos clássicos da ciência política que afirmam que o poder legislativo é o poder supremo, porque é ele que faz as leis. O poder executivo do prefeito, do governador ou do presidente da República, ele é o gestor que as executa, que as coloca em prática. Portanto, é fundamental para a saúde de um país, ou no limite para a saúde da democracia, ter a boa escolha de um poder legislativo. Portanto, a sua participação este ano é na escolha de deputado estadual, deputado federal e senador da República. E no campo do executivo, governador de estado e presidente da República. É muito comum que esses cargos, presidente e governador, exerçam um fascínio maior e um poder de apreensão da atenção do eleitor e do cidadão, porque nós vivemos uma cultura política personalista. Então, nós nos ligamos à ideia de que sempre haverá alguém que seja ungido, um salvador da pátria, até muitas vezes com viés populista. E populismo à esquerda ou à direita, deixando de lado o trabalho central e fundamental que é feito pelo parlamentar. Então, o parlamentar, ele tem o seu mandato e ele tem ali no seu mandato uma verba que é para ter bons assessores, porque é com esse corpo técnico de assessores e não apenas de indicações políticas e conchavos, é com esse corpo técnico que ele estudará os problemas de um país, de uma determinada região e fará a construção, junto com seus assessores, de um projeto de lei, que será levada à apreciação dos seus colegas no parlamento e chegará até a sanção, por exemplo, do presidente da República, passando certamente também pelo Senado. Então, é fundamental saber isso. E isso só se sabe como?
estudando, lendo, participando, acompanhando o jornal, acompanhando os programas que tratam do assunto, porque a eleição não é uma questão, e no Brasil nós estamos falando de eleição a cada 2 anos, de 2 em 2 anos. Então agora temos eleição para presidente, daqui 2 anos já temos eleições municipais, depois novamente eleições. Então nós estamos indo às urnas. Agora esse exercício requer aquilo que você bem colocou, e eu gostei muito, que é senso crítico. Senso crítico é a capacidade de analisar a situação e poder se posicionar, deixando de lado fake news, pós-verdade, negacionismo, teoria da conspiração, e conhecendo os fatos como eles são, e a partir da leitura de várias fontes, de vários jornalistas, para não ficar preso a um discurso de ódio, a um discurso polarizado, que é sempre um discurso simplificador, mas essa simplificação dá muito certo, e a gente tem visto isso no Brasil nos últimos tempos. Uhum. Inclusive, né, a gente estava até agora, pouco mais cedo, falando exatamente dessa questão, por exemplo, né, do próprio presidente ter anunciado, né, ontem nessa live que ele falou ali sobre a questão do ICMS, segundo o próprio Bolsonaro, para tentar aliviar o bolso do brasileiro. É claro, a gente sabe que também é um ano eleitoral, que tem, né, os dois lados, eles são tão antagônicos, mas em algumas questões eles são, né, na verdade, parecidos, que querem baixar o preço dos combustíveis, que querem trazer aí algumas questões que a gente sabe que são questões que trazem voto. A gente não pode tapar aqui o sol com a peneira, mas ele tem feito aí, né, tá falando que está fazendo isso para realmente tentar diminuir a pressão inflacionária. Ele acabou divulgando ali, né, algumas condições que seriam necessárias para os governadores zerarem os impostos estaduais aos combustíveis, além de tentar reduzir e limitar também o teto do ICMS para outros bens essenciais. Segundo o presidente, se o problema acaba ficando ali na perda da arrecadação, ele falou, pagamos a conta, né? Havia aí, né, uma questão, né, de como vamos fazer esse pagamento das contas. Há uma briga também com os estados sobre essa perda de arrecadação. Agora o presidente vem aí trazendo, né, para ele como uma proposta de solução, mesmo que seja no ano eleitoral. Eu sei que vai acabar aí trazendo, né, vai acabar aliviando, de certa forma, o bolso da população, que a população está cansada de pagar a conta mais cara. Todo mundo, se você perguntar, todo mundo vai querer pagar realmente um combustível mais barato agora, porque isso desencadeia outras questões também, né, dessa pressão inflacionária. Eu queria entender da sua visão, como que você vê essa situação? Os estados ficariam aí sem saída, vão acabar, você acha que aceitando, para não ficar mal também com o eleitor? Lembrando que tem muitos governadores que estão disputando a reeleição também nesse ano. Bom, nós estamos aqui num canal que essencialmente é acompanhado pelo investidor. A pergunta é, o investidor, quando o mercado, quando vê esse tipo de ação governamental, ele vai se perguntar, ou pelo menos se a gente estiver pensando à luz da racionalidade, que há pouco nós dois aqui falávamos, à luz da racionalidade, essas ações, concretamente falando, são racionais, portanto, são ações mirando no médio e no longo prazo alguma questão estrutural, ou são ações de caráter populista, são ações eleitoreiras? Então, é essa pergunta que o mercado tem que fazer, que o investidor tem que fazer. Veja só, quando o ex-presidente Lula se coloca claramente como contrário ao teto de gastos, então ele também quer ter maior liberdade para gastar, só que o teto de gastos foi um elemento limitador para que, muitas vezes, o político que lida com dinheiro que não é dele, tá bom? O político, quando o presidente Bolsonaro, nós vamos pagar a nós, não. Nós não é nós, governo, né? Nós, sociedade, pagamos a conta. Então a pergunta é, nesta relação do poder executivo federal e dos poderes executivos dos entes federados, que são os governadores dos estados, qual é o interesse que vai prevalecer? É o interesse eleitoral e imediato, ou são interesses de médio e longo prazo, pensando num projeto para o país? Eu sinto, infelizmente, que é apenas e tão somente projetos de curtíssimo prazo, e esse curtíssimo prazo mira outubro de 2022. Eu tenho dito muitas vezes, em relação ao governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro, ao invés de ser proativo, em muitos casos, ele é um governo reativo. Ele reage, e quando reage, na maioria das vezes, reage tardiamente e reage de forma equivocada. E o que me surpreende, na essência disso tudo, é que ainda o mercado
acredita que Bolsonaro ou foi em algum momento de sua vida liberal, ou que o Paulo Guedes, que estava ali para garantir, né, fidelidade ao teto de gastos, aquilo que simplesmente o que o governo arrecada ele não pode gastar mais, foi para o espaço, porque o governo e o Centrão querem gastar com vistas à reeleição. Governadores querem gastar? Obviamente que querem também, se isso significar que eles terão maior probabilidade de serem eleitos ou reeleitos. O que sobra disso tudo? Sobra no bolso do consumidor, porque como os meus colegas economistas costumam dizer, não existe almoço grátis. Se hoje diminui, num outro momento nós vamos pagar mais caro ou não. E o dinheiro não se cria do nada, sai de algum lugar. E na grande maioria das vezes sai do bolso dos mais pobres, que muitas vezes sequer têm carro, né, mas que são penalizados em cascata por uma inflação nos serviços, no transporte público, né, das formas mais tristes para um país que não precisaria estar na situação que está. Agora, também tem duas grandes questões. Estamos aí, espero que no término de uma pandemia com vacinação, mas também no momento em que o mundo tem uma guerra, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, não é nem guerra, é uma invasão dos russos na Ucrânia. E isso tudo acaba reverberando internamente no nosso mercado e certamente na política e nas eleições. São várias questões, né, professor? Você trouxe aí como o mercado reage, mas o mercado também reagiu muito mal na fala do próprio presidente Lula, quando ele falou em questão do teto de gastos, né? Na verdade, sim, qualquer fala, ela mexe com o mercado e com o investidor. Claro. O investidor, quando o próprio Lula defende a questão de manter a estatização da Petrobras, que já teve escândalos, também mexe com o papel, da mesma forma que, como o próprio presidente fala, de tentar interferir. Então, assim, são questões muito delicadas, né, que o mercado vai reagir exatamente diante desses imbróglios, vamos dizer assim, que são questões problemáticas que o Brasil ainda tem aí para enfrentar, né, com várias companhias, principalmente questões de estatais. Então, muitas questões acabam realmente trazendo aí uma grande variação do mercado, e a gente também não pode esquecer que no mandato do próprio PT, quando a Dilma fez aquela questão do congelamento ali das tarifas da energia elétrica, nós pagamos caro, literalmente, a conta, e o mercado também, os acionistas também não gostaram. Então, assim, sem defender um lado e sem defender o outro, os dois pontos, eu acredito, que tem lados que sejam favoráveis e lados que também não sejam favoráveis para o investidor. Eu queria só pegar um gancho aqui, inclusive até falar aqui para o pessoal que está nos assistindo, a gente tem uma entrevista hoje marcada com o Fernando Haddad, e mais uma vez ele adiou, só para dar aqui uma satisfação para o nosso público, estava marcado para hoje às 3 da tarde, e a gente estava acompanhando aí o Haddad, eu especificamente, né, estava vendo tudo que ele estava falando para poder participar dessa entrevista, e ontem ele deu uma entrevista, inclusive, lá para o Roda Viva, né? Ele que é pré-candidato ao governo aqui de São Paulo pelo PT, e ele falou que durante a gestão dele na Prefeitura de São Paulo, ele tinha divergências com o ex-governador, que era o Alckmin, né? Que é o, né, hoje PSB, mas era PSDB na época. Mas que eles sabiam que ambos iriam construir juntos. A gente sempre viu um PT e um PSDB se atacando, né? Não é novidade pra gente, a gente viu isso várias vezes. Você acha que isso pode ter mudado como uma alternativa para tentar, de repente, né, agora vendo o Bolsonaro ou uma direita mais forte, eles tentando se unir para tentar realmente tirar, né, essa questão de uma direita mais forte? Tudo antes era uma encenação ou eles se uniram realmente agora para tentar derrotar o Bolsonaro? Será que o PSDB, que é considerado, né, um pouco mais de direita, se mostra agora mais de esquerda? Eu queria entender um pouquinho da sua análise em relação a isso. A situação mudou, então vamos pensar o seguinte, né? Nós temos um tempinho para voltar um pouco lá no governo Fernando Henrique, ou a gente está com o tempo estourando? Vamos? Tá. Não, vamos lá. Então vamos lá. O governo Fernando Henrique foi eleito e reeleito. Um partido social-democrata, o que significa que está valorizando as forças do mercado, mas que tem preocupações sociais fundamentais, especialmente num país do tamanho do Brasil, que tem desigualdades regionais gritantes, e a gente não pode imaginar que a situação de vida do brasileiro em São Paulo, na região norte, na região nordeste, seja a mesma. Partindo desse pressuposto, o governo Fernando Henrique deixa duas marcas fundamentais: o controle da inflação, que era uma hiperinflação, e a estabilidade da economia brasileira. Ele entrega o governo para o Lula, e foi a transição mais democrática, civilizada e republicana que se tem notícia neste país.
montou-se um gabinete de transição do governo FHC para o governo Lula, tudo foi aberto e foi colocado, e o Lula assume. O Lula assumiu e o lulopetismo, o Lula e os petistas criaram a sua primeira narrativa, porque eles foram uma fábrica de narrativas, de que Fernando Henrique e o PSDB, portanto os tucanos, havia legado ao país uma herança maldita. Tal colocação não se sustenta. Ah, mas o governo Lula diminuiu a extrema pobreza, aumentou a classe média, permitiu que os mais pobres fossem à universidade. De fato, essa é uma marca do PT. Só que também permitiu, porque naquele momento em que o governo Lula começa a governar no seu primeiro mandato, o mundo está num patamar em que está comprando nossas commodities e tem muito dinheiro. E aí o Lula sempre repetiu, e não é inverídico, que os banqueiros nunca ganharam tanto no governo dele. E de fato se deu, porque o mundo estava muito diferente do que está acontecendo hoje. E aí, essa polarização entre PT e PSDB foi muito mais por uma característica do PT, que é um partido que a gente chama de hegemonista, ele quer ter hegemonia e ele quer, inclusive, mandar sempre. Eu costumo brincar muitas vezes com os alunos, com os mais jovens, que eu digo o seguinte: o PT é aquele menino que desce para o condomínio ali, ele vai lá para a quadra de futebol e ele leva a bola. Ele chega, ele escolhe o time e começa a jogar. Se o time começa a perder ou não sai como ele quer, ele pega a bola e vai embora. Então o PT tem essa característica e o Lula é a liderança em conteste. O Fernando Haddad está colocando uma coisa que é claro que é republicana, que um prefeito, um governador e um presidente da república, a despeito de questões ideológicas, político-partidárias, eles foram eleitos e a Constituição diz, inclusive, que há uma relação entre os entes da federação, em todos os níveis ali, município, o estadual e o federal. A grande questão é que esta direita que hoje se apresenta é uma direita que ela ganhou corpo, ela ganhou força, inclusive quando o PT estava no poder. Então, lá nos fóruns do antigo Orkut, nas redes sociais, aqueles que eram de direitas e que muitas vezes não se colocavam publicamente ganharam espaço e foram ganhando corpo, fôlego, até que nós tivemos, em 2018, a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Naquela pesquisa que você coloca, né, no comecinho da nossa fala aqui da entrevista, sobre aqueles que se declaram de esquerda e muitos se declaram mais de esquerda do que de direita, também hoje é uma reação à forma como o presidente Bolsonaro tem lidado politicamente com seus adversários. Ou seja, no Brasil nós vamos tendo aí um pêndulo muitas vezes que vai e volta na relação de maior presença do Estado, de uma maior presença do mercado, enfim, isso tudo mostra que o discurso político é moldado pelas situações. E eu insisto, o Alckmin foi atacado, José Serra foi atacado, e quando o PT dizia que o Fernando Henrique tinha legado uma herança maldita ao país, tanto José Serra, candidato a presidente, como Geraldo Alckmin, se calaram e assumiram que aquela narrativa era correta e esconderam Fernando Henrique Cardoso. Só que depois, e o próprio PT sistematicamente atacou o Fernando Henrique, mas quando ele precisa do apoio do Fernando Henrique, como um democrata, não tem problema nenhum divulgar uma foto dele ao lado do Lula ou outras figuras, porque isso daria credibilidade. A grande questão é que Fernando Haddad não é um iniciante na política, inclusive intelectualmente é muito bem preparado, agora ele é de um partido que tem esta conduta hegemonista, que muitas vezes tem um discurso e na prática tem outra forma de lidar com as situações concretas. Agora, Fernando Haddad provavelmente poderá ser questionado por vocês aqui no canal, e eu espero que o questionem a respeito disso. Quer dizer, aquele que tanto foi atacado, que foi Geraldo Alckmin, o PSDB, e mesmo que hoje ele esteja em outro partido que é o PSB, como é que ele está agora como vice do Lula? É aquela história que nós falávamos há pouco. Depois, no final do dia, eles vão jantar e tomar um bom vinho e os familiares, os colegas de trabalho ficam se degladiando, né, ao vivo ou nas redes sociais, e eles ali são grandes amigos, né?
Exatamente, professor. Bom, muito boa, né, a nossa conversa, acho que bem, realmente, alguns pontos bem pertinentes aqui, ficaríamos até horas debatendo essas questões, são questões, pontos muito importantes aqui, mas nosso tempo agora já chega ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui na BMC News, seja sempre muito bem-vindo. Obrigado, também deixar um abraço para o colega que me fez a pergunta e por algum motivo não estava, né, depois que eu terminei, deixar um abraço também para ele, outro para você. E fiquem todos bem. Tenham uma ótima semana, uma boa tarde. Obrigada, professor. Valeu. A gente conversou então agora com o Rodrigo Augusto Prando, professor e pesquisador da Universidade ali Mackenzie.